Shalom Adonai, que Deus abençoe aos amados irmãos. Eu sou o apóstolo Cláudio Lopes. E hoje aqui eu quero nesse dia chamado hoje, já convidar você para estar hoje conosco a partir das 19h30 na rua Solatal Luar, número 50. Nós estamos numa campanha poderosa, campanha de Ruth. Você pode trazer 1 quilo de alimento também, tá bom? Mas abençoar a pessoa. Amado, a palavra de hoje para você é aquela que você conhece. Está em Hebreus, capítulo de número 12. Segue a paz com todos e a santificação, porque senão ninguém verá a Deus. Então, seguir a paz com todos, né? Nós temos aqui algumas exigências da palavra do Senhor que nós podemos aí contemplar. Por exemplo, se nós seguimos a paz com todos, então temos êxito nisto. A paz significa amar meu próximo como a si mesmo. É a doutrina de Cristo. Não interessa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas alguns pecados aqui que não tem perdão, que nós podemos obter na Bíblia, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é você blasfemar diante de Deus. A blasfema contra o Espírito Santo é você atribuir uma obra que Deus fez, atribuir ao diabo. Então, esse é o pecado de blasfema. A Bíblia diz que você pode pecar contra Deus, haverá perdão, contra o Filho, mas contra o Espírito, nem nessa terra nem na vindoura. A luta constante nossa é uma luta constante, sabe com o quê? Com a carne. Nós temos uma luta constante com a carne. E essa luta tem trazido algumas consequências na nossa vida. Por exemplo, Paulo ele diz assim: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isto eu faço, maldito homem que sou. Paulo está dizendo que pelas obras da carne, ele não quer ser reprovado por Deus. Ele está dizendo que a luta é uma luta constante para a santificação. E ele já sabe que ele foi salvo em Cristo, porque a salvação não provém do homem, mas provém de Deus. Não é pela força da carne, onde está escrito, e se eu não me engano aqui, em Romanos, né? Não é pela luta, pela força da carne, mas sim é um dom gratuito de Deus. É Deus que nos deu a salvação. E nós temos aqui o apóstolo São Paulo, então, ele dizendo: olha, muitos correm por uma coroa, mas nós corremos para a coroa incorruptível. Paulo diz que ele luta para não ser reprovado. Peraí, que não ser reprovado? Será que depois de iluminado, depois de recebermos a salvação, nós podemos perder a salvação? Porque tem alguns que falam: uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas será que eu posso perder a salvação? Se você negar aquilo que foi dado por Deus para você, com certeza você perderá. Deus não risca o livro da vida, mas você perde a tua coroa. Com certeza você vai perder a tua coroa. E a Bíblia é bem clara quando ela diz aqui no livro de Hebreus, no seu capítulo, louvado é o nome, deixa eu achar aqui, Hebreus, ele está deixando bem claro sobre esta forma. Hebreus capítulo 6, ele diz assim, ó: é impossível que já uma vez for iluminado, provar o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo, experimentei a boa palavra de Deus e os poderes deste mundo vindouro, olha só, e depois caíram, seja outra vez renovado para arrependimento, porque de novo está crucificando para si mesmo o Filho de Deus. O que o escritor de Hebreus está dizendo? O livro de Hebreus, ele é bem claro. O povo de Hebreus, pela perseguição que estava tendo, ele estava tentando fugir, estava tentando sair da presença, não queria mais, queria voltar aos ídolos Aspe, aquele mesmo ídolo da qual Arão levantou ali ao pedido do povo, né? É o bezerro de ouro que veio do egípcio, o ídolo Aspe. Assim também como o Roboão e Jeroboão, quando eles brigaram pelo reinado, dividiram o reinado, foram 10 reinados,
10 tribos para o lado, 2 tribos para o outro, e teve um que levantou 2 bois áspero. Então o mesmo povo estava querendo voltar à idolatria, voltar às coisas erradas. E aí onde o escritor de Hebreus, ele está deixando bem claro, que você fizer isso, você não vai ter mais salvação. Mas pastor, por quê? Porque você já foi iluminado, você conhece a palavra, recebeu os dons de Deus, profetizou, você fez isso, fez aquilo, estava na ar, você foi comprado por Deus, e de repente você caiu. Não é que cair no pecado, porque o pecado não tem mais força, porque a salvação é dada por Deus. Agora, apostatar-se da fé, você perde a salvação, porque você está cometendo apostasia. Todo o pecado desenfreado, você vai, atraindo a contraditório à palavra de Deus, você comete o pecado de apostasia. Apostatar é você não querer mais saber da igreja, não querer mais saber das forças de Deus, não querer mais saber da unção de Deus, você não se santificar. E nós temos 3 fases da santificação. A primeira santificação é posicional. O que é isso, pastor? É uma posição que você vai ter. Quando você recebe a Cristo, você já se torna, se é batizado, se crê, você se torna propriedade de Cristo. Onde está escrito isso? A Bíblia diz em Efésios, se eu não me engano, aleluia, vamos lá, Efésios, deixa eu achar aqui, pastor, essa Bíblia aqui é uma bênção. Efésios, capítulo de número, vamos lá, capítulo de número 1, Efésios capítulo de número 1, ele está deixando bem claro aqui, versículo de número 13 e 14, olha só: e também nele que vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Ou seja, naquele momento nós nos tornamos propriedade de Deus. O pecado da carne não reina mais. Por quê? Porque nós fomos salvos por Cristo. Nós sabemos que Adão, ele pecou. A palavra do Senhor diz que quando Deus fez Adão, ele fez do pó da terra, e fez na tua mão, soprou na tua narina, e colocou um jardim do Éden, e plantou Adão ali. Nós fomos feitos em Adão, porque Adão, nós fomos feitos em séries. Ou seja, em Adão vem toda a humanidade. Toda a humanidade está em Adão. É diferente dos anjos, porque os anjos foi feito individual, né? Cada anjo foi feito individualmente com livre árbitro. Você pode ver que Lúcifer, ele se rebeliou e ele caiu, e ele enganou a terça parte dos anjos e caiu. Então é diferente, porque tanto Lúcifer tinha o livre árbitro, como nós também, só que nós fomos feitos diferente. Nós fomos feitos com a santidade que saiu de Deus. Deus colocou sobre nós a santidade. Então nós fomos feitos santos em Adão. Em Adão fomos santificados ali naquela. Mas quando Adão caiu, a natureza pecaminosa também pegou a todos os homens. Então todos nós pecamos em Adão. É por isso que Cristo teve que vir, porque através de Cristo a vida veio. Se o pecado veio para um homem, a morte, a santificação e a vida veio por um também, que é Cristo. Então quando nós entramos na Santa Ceia, a gente fala assim, quando a gente fala aquele provérbio: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo que é para você lembrar, porque nós temos a vida eterna em Cristo. Não importa o que você cometeu, o importa é que você crê, você é propriedade de Deus. Neste momento, o pecado não reina mais no seu corpo, mas Cristo, ele reina. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é bem claro nós observarmos essa posição, porque as pessoas vão falar: pastor, então se não tem mais pecado, então para que o senhor está me cobrando eu pecar, se eu pequei? Então, se Jesus já levou, não tem mais pecado. Tem pessoas que, até para você evangelizar, você vai falar assim, que você vai falar de Cristo. Ele falou: mas quem pecou não foi